Vamos lá. Vamos lá. Nós conversamos agora ao vivo com o juiz Azevedo Hamilton Cartacho. Ele é presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jorge. Vamos começar falando sobre a participação da AMARNE, da associação que o senhor preside, numa reunião que aconteceu esta semana no Congresso Nacional. As associações têm sido protagonistas de discussões em nível nacional. Esta especificamente em Brasília essa semana. Que bons ventos trazem de Brasília para os juízes e os jurisdicionados potiguares? Olha, um dos tópicos que foram abordados é o terceiro pacto republicano, né? Então, justamente com o propósito de conseguir o que nós todos queremos, que é acelerar os processos, né? Então, com a diminuição dos recursos, a diminuição das possibilidades de recurso, para garantir ao cidadão aquilo que ele deseja, que é um processo mais rápido. E quanto à segurança dos juízes, dos magistrados, existe algum movimento encampado pela associação diante da falta de segurança dessas pessoas que às vezes estão no interior do Estado e julgam contra interesses de pessoas que usam da ameaça para tentar coagir ou então inibir a atuação do judiciário? Com certeza, Jorge. A segurança do juiz, isso é um patrimônio do cidadão, né? Então, o juiz que tem segurança para si e para a sua família, ele vai ser mais destemido, mais corajoso, justamente no combate à criminalidade, às grandes quadrilhas de assaltantes, de traficantes. Então, é preciso que, da mesma maneira que nós protegemos as testemunhas para encorajá-las a fazer um bom trabalho, que também nós protejamos o juiz, que é quem vai ficar encarregado da proteção da sociedade. Mas algum fato específico motivou essa discussão agora? Existem casos no Rio Grande do Norte em curso que demandam dessa proteção ao judiciário? Olha, essa é uma discussão que acontece em caráter nacional. Então, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, determinou que se fizesse um planejamento nacional em relação a isso. Nós, até hoje, nunca tivemos nenhuma situação de tragédia realmente no Rio Grande do Norte, mas, infelizmente, já houve situações de altíssimo risco, né? E que não são transmitidas à sociedade, elas não chegam à imprensa, justamente para garantir que a efetiva punição dessas pessoas, né? Lembrando que no Rio Grande do Norte é apenas o histórico, infelizmente, do assassinato do promotor Manuel Alves Pessoa, ocorrido há mais de 10 anos. Mas, enorme tragédia. Voltando à questão dos recursos, eu gostaria de saber do senhor sua opinião. Muitas pessoas que nos assistem nesse momento deixam de ingressar com ações na justiça porque sabem que são muitos recursos, não tem dinheiro para pagar advogado, assistência judiciária gratuita tem as suas limitações. Há um projeto hoje no Congresso Nacional de diminuição de recursos e isso de fato pode ser aprovado ainda este ano? Olha, esse é um projeto do ministro Sepúlveda Pertence, que basicamente diz o seguinte: o processo será julgado pelo juiz e haverá a possibilidade de um recurso, certo? E não de mais um terceiro e um quarto até chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa expectativa é justamente de privilegiar as pessoas que estão decidindo para que o mesmo processo não venha a precisar ser decidido 3 ou 4 vezes. Até porque a queixa que o cidadão tem hoje em relação ao Poder Judiciário é que ele gostaria que o Judiciário fosse mais rápido. Não há nenhuma queixa de que o Judiciário não está decidindo com justiça. E quais as metas a serem cumpridas esse ano pela associação? O que é que tem de planejamento nessa área tão importante no Estado? Olha, a nossa ambição, o trabalho da associação é justamente de garantir para o cidadão, né, de garantir ao juiz melhores condições de trabalho, vamos dizer, que a gente tenha uma quantidade adequada de juízes, uma quantidade adequada de funcionários, condições de trabalho boas, justamente para que esses 200 juízes que nós temos hoje possam prestar um bom serviço a uma população de 3 milhões de pessoas. A justiça do nosso século pede mais agilidade, mais objetividade e menos, como se diz na gíria, juridisquês, ou seja, o juiz e o promotor distantes da pessoa que mais precisa. Esse é o principal parceiro da sociedade, o juiz e o promotor. Existe alguma discussão para que um cidadão possa pegar um processo e ler e entender e não achar que aquilo ali, por exemplo, é outra linguagem que não o português? Com certeza. No Congresso Nacional, hoje está em discussão a questão de ao final da sentença, né, quando o juiz decide, que aquele texto final possa ser transmitido numa linguagem mais clara para a população. Uma linguagem coloquial, que qualquer cidadão comum, que ao ler aquilo ali com uma única vez, que ele possa realmente ter essa compreensão. Nós somos favoráveis a isso, a gente compreende que é preciso mudar essa cultura do falar difícil, não é preciso falar difícil, é preciso resolver o problema.
né? Então, agora, nós acreditamos que neste momento a principal iniciativa deve ser de simplificação da linguagem própria, da linguagem normalmente utilizada. Que essa tarefa extra de traduzir isso de uma maneira, para colocar assim, que isso irá sobrecarregar uma máquina que hoje já está sobrecarregada, né? Entram 25 milhões de processos por ano no Brasil hoje, o que é muito. Quase um terço da população entra com processo no Poder Judiciário todos os anos. Em termos estruturais e de quadro de pessoal para essa demanda, principalmente em relação ao Rio Grande do Norte, como se encontra hoje em número de juízes e a demanda crescente que pede uma reestruturação do judiciário, no caso Potiguar? Isso. A nossa situação é extremamente preocupante. Nós temos hoje aproximadamente 200 juízes, né? E uma quantidade de vagas de aproximadamente 97 a 100 vagas, né? Então, com esses números, se nós tivéssemos 300, nós teríamos um juiz para cada 10 mil pessoas, o que é um número bastante adequado, né? Então, hoje a luta do poder, já não se faz concurso no Rio Grande do Norte há quase 10 anos, não se abre concurso, e a gente precisa justamente adequar. As pessoas estão mais conscientes dos seus direitos, buscam o Poder Judiciário e a gente não pode ter os processos aumentando todos os anos para a mesma quantidade de funcionários e juízes. O Tribunal de Justiça tem trabalhado, está preocupado, está atento a isso e a gente deverá ter uma solução para isso no curto prazo. O Conselho Nacional de Justiça tem prestado um serviço muito importante para o cidadão brasileiro e tem sido enérgico quando o assunto são causas julgadas. Eu lhe pergunto, esses números altos têm comprometido o julgamento por parte dos seus colegas? Do ponto de vista da necessidade de alcançar determinados índices todos os anos, o juiz está mais sobrecarregado e, consequentemente, as decisões têm sido mais comprometidas no estudo e a divulgação desses resultados? É muito importante a sua pergunta, porque hoje pouca gente sabe, mas o juiz brasileiro julga em média 1.500 processos por ano. Então, todos os dias um juiz julga em média 7 processos. Então, é um número significativo. A nossa preocupação é que a qualidade não caia, né? Que o juiz tenha tempo para também proferir boas decisões, né? Então, até porque se você chega e diz, se sempre a gente aumenta o número de processos para o mesmo juiz, ele vai ter cada vez menos tempo para examinar. Isso aumenta a possibilidade de erros, é um risco para a população e a gente tem que estar atento para que isso não aconteça. Azevedo Hamilton Cartacho, juiz, presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, muito obrigado por sua presença aqui no Jornal do Dia. Muito obrigado a vocês e aos telespectadores. Obrigado, uma boa tarde. O Jornal do Dia termina por aqui. Outras notícias locais às 7h20 da noite no JD, segunda edição. Obrigado por sua audiência. Tenham todos uma excelente tarde. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, às 1h30, logo após o Patrulha da Cidade. Fica agora com Tonho Silveira e o programa Versátil. Até amanhã.